A gente vai agora voltar à Europa e conversar com o nosso correspondente Luca Bassani, que tem novas atualizações. Luca, por favor, suas informações. Um pouco mais cedo, na minha última participação aqui, mais ataques ainda acontecem dentro do Irã, principalmente na região de Tabriz. Essa que é uma das grandes cidades iranianas que fica na porção mais ocidental. Também outros ataques na região montanhosa de Shiraz, essa que fica mais ao sul do Irã, não muito distante aí do próprio Golfo Pérsico, onde nós temos também muita produção de petróleo. Então nós saberemos como isso impactará o mercado durante as próximas horas, quando o mercado, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo, começarem a abrir. A gente vê que o acesso à internet continua restrito por todo o Irã. Uma preocupação também é da própria população, que tem no Irã utilizado fontes internacionais para se informar. A gente não pode esquecer que este bloqueio do acesso à internet, ele é algo antigo dentro do Irã, com restrição a muitos sites, às redes sociais. Muitos dos iranianos têm que recorrer aos VPNs para ter acesso ao YouTube, às redes sociais e a também plataformas jornalísticas de outros países para tentar saber aquilo que acontece de fato, porque o Estado iraniano sempre prega uma censura bastante forte das informações, sobretudo em relação a temas de segurança nacional. O governo iraniano sempre quer projetar o seu poder como um grande Estado protetor, um Estado que sabe como responder a essas ameaças, e agora muitas pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer, já que Israel anunciou que serão ataques variados em muitos dias. Da mesma forma, nós vemos que alguns manifestantes se reúnem em Teherã para apoiar o governo, pedindo uma retaliação imediata aos ataques israelenses, mas como nós noticiamos mais cedo, até agora foram 100 drones ou mísseis lançados em direção a Israel, todos eles interceptados, sem casualidades até o momento, mas as autoridades israelenses ressaltam que essa operação tende a ser longa e as pessoas precisam estar preparadas, escutando sempre todas as diretrizes da defesa civil, das autoridades israelenses, para poder se salvaguardar de ataques de maiores proporções. Israel tem um grande sistema de defesa antiaéreo, conseguiu se proteger em outros ataques, principalmente do ano passado, onde tivemos o maior ataque de drones contra o seu território, mais de 300 em poucas horas, lá para abril de 2024, mas é uma preocupação constante. Vamos ver como as manifestações políticas, e as negociações em relação ao acordo nuclear do Irã podem, então, ser afetadas em relação a isso, já que havia uma data marcada neste final de semana, mas até agora não foi confirmado se este encontro acontecerá de fato ou não. É isso, os reflexos que a gente vai acompanhando desse conflito no momento. 9h33. Repita. 9h33. Bom, Fabrício Naitz, que segue aqui com a gente, nosso editor de internacional, atualizando essas informações a respeito do ataque de Israel ao Irã, que era iminente. Estados Unidos deu mostras disso, tirando o pessoal de embaixadas ali dos países do entorno. O Fabrício, a figura do Netanyahu, até que ponto é uma peça-chave nesse conflito que a gente acompanha, nesse arrastar de conflitos que Israel está fazendo ali na região do Oriente Médio, ainda que tem a alegação de se defender, como no caso do grupo Hamas, mas boa parte das pessoas entendem que passa um pouco do ponto, principalmente pela situação de miséria em que se encontra Gaza e os civis de Gaza, e agora esse ataque ao Irã. É uma figura que, talvez se a gente tivesse um outro personagem um pouco mais moderado, a gente não tivesse esse cenário no momento, Fabrício? Certamente, Nonato. Não há a menor dúvida de que o exército de Israel tem total capacidade para, por exemplo, acabar, erradicar com o Hamas. É claro que a gente poderia entrar naquela discussão antropológica, até parafraseando aqui a Daisy, falando que quando você extingue um grupo terrorista através da força, geralmente um outro grupo terrorista acaba surgindo, né? Porque a semente fica ali, ela vai passando de um lado para o outro, principalmente pela forma que Israel tem feito isso. Nessa semana a gente recebeu, por exemplo, a confirmação, a imprensa israelense já tem tratado disso abertamente, de que Israel, para combater o Hamas na faixa de Gaza, fez acordos com milícias ligadas ao Estado Islâmico. Ou seja, fortaleceu um grupo terrorista para acabar com outro grupo terrorista. E é algo que infelizmente acontece desde que o mundo é mundo, né? Veja, é assim que inclusive surgiu... no Oriente Médio também. É assim que surgiu a Al-Qaeda na década de 80. A Al-Qaeda, que depois
fez o 11 de setembro, com Osama Bin Laden na sua liderança, foi patrocinada diretamente pelos Estados Unidos na década de 80 para conter a entrada da União Soviética no Afeganistão. Só para ilustrar, Naitz, que o próprio Hamas servia de contraponto ao OLP do Yasser Arafat, que era mais radical na época. Perfeitamente, Nonato, muito bem colocado. Ou seja, o terrorismo ele vai se renovando. E o Netanyahu ele tem um problema jurídico, ele é investigado por corrupção lá em Israel, ele pode ser condenado por isso, ir à prisão por isso, e há um outro ponto, ele já recebeu mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional, mesmo tribunal que determinou um mandado de prisão para o presidente russo Vladimir Putin, ou seja, ele tem problemas legais, e uma forma dele se sustentar no poder, sabendo que ele não é hoje a figura mais popular dentro de Israel, é justamente mantendo a guerra. Então, fica essa questão. Israel tem a capacidade militar para acabar com o Hamas, mas é do interesse da cúpula do governo israelense que isso aconteça? É algo para a gente questionar. Claro que não é uma batalha simples, não é algo fácil de se fazer, mas que a figura de Benjamin Netanyahu é central para esse conflito, isso não há a menor dúvida, principalmente por ser um braço de apoio muito importante, o principal braço de apoio norte-americano no Oriente Médio, até mesmo para conduzir um ataque como esses, que aí a gente tem aquela disputa de versões. O governo iraniano afirma, está batendo de pé junto, que os Estados Unidos sabiam que Israel ia atacar, que os Estados Unidos participaram do ataque. O governo israelense já fala que não, que atacou, e aí os Estados Unidos estão tentando até se distanciar, dizendo que não foram avisados. É uma guerra de versão, de narrativas, como costuma se dizer hoje em dia. Agora, há uma informação importante que chegou agora há pouco da agência de notícias Fars, que é uma agência iraniana de notícias, afirmando que o governo do Irã disse não ser responsável pelo disparo de drones contra Israel na madrugada de hoje, na manhã de hoje, em retaliação aos ataques israelenses no território iraniano. O governo iraniano, Teherã, está afirmando que a retaliação, a vingança contra Israel ainda está por vir. A gente lembra, Nonato, que no ano passado, quando houve a troca de ataques aéreos entre Irã e Israel, começando com Israel atacando o território iraniano, depois a volta, depois a tréplica, pipipi, popopó, o que aconteceu? Quando o Irã foi atacar o território israelense, foram sempre com mísseis muito abaixo da capacidade aérea de ofensiva iraniana. Fora demora para chegar. Exatamente. Os drones que eram disparados chegavam 6 horas depois no território israelense, e todos eles interceptados pelos sistemas de defesa de Israel, sempre muito bem colocados, muito bem preparados. Ou seja, o governo iraniano está querendo indicar que pode dessa vez atacar com uma força maior Israel. Fabrício vai permanecer aqui, também conosco o nosso correspondente internacional nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, que chega novamente com mais informações, né, Eliseu? Exatamente, Soraya. A gente está aqui acompanhando tudo minuto a minuto, as repercussões, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em toda a América do Norte, desse ataque israelense ao Irã. Vale a gente lembrar que ontem, aqui ainda no Jornal da Manhã, a gente trazia a informação de que o governo americano tinha emitido naquela ocasião, na manhã da quinta-feira, ontem, um alerta de grau máximo às embaixadas e consulados do país lá no Oriente Médio, chamando a atenção não apenas dos funcionários de alto escalão, mas também de seus familiares e para cidadãos americanos que vivem no Oriente Médio, que eles deixassem imediatamente os seus postos, se abrigassem em locais seguros ou até mesmo retornassem aos Estados Unidos. Esse alerta de grau máximo continua valendo na manhã desta sexta-feira. E foi um indicativo, de acordo com os analistas políticos por aqui, de que os Estados Unidos, sim, de alguma maneira ou de outra, estavam sabendo deste ataque que aconteceria na madrugada desta sexta-feira, e também de que o Irã previamente havia sido alertado por Israel, algo que o governo israelense afirma que fez, que deu tempo para os civis saíssem desses lugares que seriam atacados e se posicionassem, se abrigassem em locais seguros. Ou seja, a guerra de narrativas, como o Fabrício Naitz que bem colocou, continua acontecendo, porque neste momento os Estados Unidos se negam a dizer que participaram desta empreitada, mas ao mesmo tempo ontem eles deram indicativos
indícios de que sabiam de que isso poderia acontecer ou de que algo muito grave como isso poderia acontecer nas próximas horas, o que de fato aconteceu na madrugada desta quinta para sexta-feira lá no Irã. Aqui nos Estados Unidos a gente também já consegue acompanhar através das agências internacionais de notícias e das redes de TV, funcionários do alto escalão do governo israelense confirmando esse ataque com pelo menos 100 drones em território israelense. E a informação de que Irã teria negado a autoria desses ataques conjuntos de 100 drones agora, na manhã desta sexta-feira, o que poderia ser um contra-ataque. Então, pode não ter sido, agora resta saber quem teria, portanto, atacado Israel na manhã desta sexta-feira. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que é o equivalente a um chanceler aí no Brasil, também tem utilizado as redes sociais para se colocar a respeito e posicionou os Estados Unidos ainda há pouco, confirmando, reafirmando mais uma vez de que o país não tem nenhuma correlação com esse ataque israelense ao Irã. Agora, vamos às informações do mercado financeiro, os movimentos de hoje, porque o petróleo, o Brent, teve uma valorização que está variando neste momento entre 8% até 12%, alcançando aí máxima de vários meses, viu? Com a possibilidade de chegar até $80 o preço do barril, de acordo com os analistas políticos, algo que, como Daisy Ciocari trouxe há pouco aqui, como comentário na Jovem Pan, pode sim, se confirmado, impactar e muito o Brasil. Com relação ao ouro e ao dólar, o ouro subiu na manhã desta sexta-feira cerca de 1%. Ele está cotado aí a pouco mais de $3.400. E o dólar, o ienes e o franco suíço funcionaram como ativos refúgio. Com relação às ações globais, uma queda significativa, viu? Os futuros do S&P 500 recuaram ali algo em torno de 1 a 1,5%. E mercados na Europa e também na Ásia caíram, viu? Entre 0,9% e 1,7%. Lá na Índia, a bolsa Sensex caiu 573 pontos. O Nifty voltou a operar abaixo dos 24.750, pressionado pela alta do petróleo e a aversão global ao risco. A gente também está acompanhando a questão das rendas fixas, né, dos títulos, porque o incremento na procura por segurança nessa sexta-feira já elevou os preços e as taxas dos treasuries de 10 anos, que recuaram para cerca de 4,35%. Ou seja, é o mercado financeiro, é o mercado mundial já repercutindo e sentindo esse ataque israelense. Vale lembrar que Irã pode fechar um canal muito importante por onde escoa o petróleo ali no Oriente Médio, e o temor, o receio global está justamente ali, porque caso esse canal seja fechado, aí sim o preço do petróleo pode disparar no mundo inteiro. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações. Vamos seguir nesse assunto. Quero conversar agora com o Cristiano Vilela. Falamos há pouco que existia, parecia existir aí um cenário ideal para que Israel, então, atacasse e mostrasse a sua superioridade, a sua força frente ao Irã. E agora, Vilela, como o Eliseu trouxe, um certo distanciamento e uma postura dos Estados Unidos tentando se afastar, mas pedindo que eles consigam realizar esse acordo. Bom, se antes estava difícil, agora, quais as expectativas, Vilela? Olha, Soraya, eu vejo que agora a tendência é que haja realmente um recrudescimento no conflito existente naquela região, especialmente nesse momento onde nós temos dois estados diretamente se atacando, participando de um conflito direto, talvez diferentemente de outros momentos durante esses conflitos recentes do Oriente Médio, onde você tinha os estados, ou até o próprio Irã, inclusive, atuando de uma forma terceirizada, participando da guerra por procuração, como se diz, de alguma forma se utilizando de estruturas não estatais para participação do conflito. Hoje, nesse momento, nós temos claramente uma disputa envolvendo dois estados nacionais. E aí, quando se trata desses dois estados nacionais, é evidente que eles trazem consigo para esse conflito o histórico de relações e o lado geopolítico no qual eles estão inseridos.
nesse contexto, quando se tem um ataque promovido por Israel, é compreensível, a leitura que se faz é uma leitura de que os Estados Unidos estão juntos nessa empreitada. E aí, nesse sentido, até evitando qualquer posicionamento mais firme ou qualquer retaliação que eventualmente possa acontecer de uma forma mais direta, qualquer declaração de guerra mais direta, o presidente americano, o governo americano, de alguma forma, vai se posicionando no sentido de que não fique na linha de frente dessa batalha, mas não pode deixar em momento algum de se posicionar no sentido favorável a Israel, que é o seu grande aliado, que é um país com quem realmente mantém uma linha de atuação muito forte, muito alinhada e que não vai deixar de ter de forma nenhuma. E do mesmo sentido, por outro lado, quando se trata do Irã, vem todo o arco de relações envolvendo a cadeia internacional. Então, quando se fala, nós já tivemos aí manifestação da Rússia condenando os ataques, por exemplo, seguramente outras nações também farão esse tipo de condenação. Então, o tabuleiro da geopolítica nacional, ele começa a se movimentar e a tendência é que tenhamos uma escalada, seja nos conflitos, mas também nas consequências em relação à geopolítica mundial. E é esse tabuleiro que a gente tem que ficar atento aí nos próximos movimentos. Agora, Alan Gani, nosso analista de economia aqui também. O Gani, esse momento de tensão numa região tão importante, quando a gente fala de petróleo e outros cenários para a economia, o Eliseu chamava atenção para o Estreito de Hormuz também, que a gente já citou aqui, passa 1/5 do petróleo mundial por ali, se for fechado é um problema muito sério. É o momento em que também investidores e todo mundo procura mercados mais seguros, e aí é que vem essa elevação do dólar que a gente verifica hoje, Gani? Exatamente. Aliás, o Eliseu trouxe algumas cotações que sinalizam essa aversão ao risco. Então, uma alta do ouro. Geralmente, em momentos de incerteza geopolítica que traz impactos inflacionários, o mundo acaba correndo para o ouro. Também corre para posições em caixa em dólar. Por isso que a valorização do dólar, não só a valorização do dólar, mas a gente observa também uma valorização dos títulos da dívida norte-americana, principalmente aqueles títulos de curto prazo. Então, à medida que os investidores compram mais esses títulos, aumenta a demanda pelo título, o preço do título sobe, existe uma relação inversa entre taxas de juros e preço e as taxas de juros vão para baixo. Em sentido contrário, as bolsas despencam, porque o investidor, num cenário de risco sistêmico, de incerteza geopolítica, ele entende que as empresas vão se tornar menos lucrativas. E aí ele se antecipa e começa a vender as suas posições. É isso que explica o banho de sangue nas bolsas no mundo inteiro, caindo já os futuros nos Estados Unidos, bolsa na Europa, bolsa na Ásia. E à medida que esta guerra ela vai escalando, essa piora também no mercado financeiro, ela deve se concretizar e apontando, sinalizando, antecipando uma piora da economia mundial, que basicamente significa aumento da inflação e desaceleração da atividade econômica. Vamos conversar com o Luca Bassani, direto da Europa, trazendo também novas atualizações, porque há uma grande expectativa de possíveis novos também atores, Luca? De quem poderá, de repente, colocar aí um freio de mão em todo esse cenário? É exatamente uma questão que tem sido levantada por alguns europeus, mas analisando o atual cenário, Soraya, é importante dizer que o Irã está extremamente isolado em toda a região. Antes, quando Bashar al-Assad era o presidente da Síria, havia um contato direto entre dois governos constituídos, porque nós sabemos que desde a Revolução Islâmica o Irã ele depende muito mais das suas proxies, desses grupos terroristas, alguns fundamentalistas que atuam em nome da República Islâmica em diversos locais, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, as milícias no Iraque, etc. Então, não há nenhum governo constituído na região que poderia vir em defesa do Irã ou até mesmo ajudar em uma operação retaliatória contra Israel. Vale a gente dizer que muitas nações do mundo árabe, do mundo islâmico, têm condenado essas ações israelenses, pedindo por uma desescalada, pedindo para que haja calma nesse momento, mas nos bastidores muitas delas comemoram estes ataques porque
são também inimigos históricos e ideológicos do Irã. A Arábia Saudita é um grande exemplo, a nação onde temos o berço do Islã, uma nação sunita e que tem uma projeção de poder regional que rivaliza diretamente com o poder dos ayatolás em Teherã. Então, exatamente por isso, muitos sabem que o Irã é um fator de desestabilização em toda a região e que, caso eles alcançassem uma arma nuclear, poderia significar um caminho sem volta. Então, exatamente nesse sentido, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, entre outras nações ali do Golfo, indiretamente se sentem aliviadas pela possibilidade do Irã não poder continuar desenvolvendo armas atômicas. Ainda não sabemos o grau de destruição feito por Israel nestas bases nucleares, mas com certeza isso vai retardar todo o processo de enriquecimento de urânio, porque a perda financeira ela é bastante grande. Nós sabemos que não é fácil você construir estas centrífugas nucleares, todo esse processo que o Irã faz de forma subterrânea, mas que foi também danificada durante as ações que aconteceram nesta madrugada e que, segundo Netanyahu, deverão acontecer também nos próximos dias. O Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional, também com a gente nessa cobertura. Fabrício, o que dá para esperar desse Conselho da ONU quando o Irã pede uma reunião de emergência? Aqui a gente já está olhando um pouco mais para frente. Tem também essa outra reunião que foi proposta pelo Macron para se discutir 2 estados, um palestino e outro israelense, o que, claro, não agrada Israel e também não aos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm um poder enorme no Conselho da ONU também. Dá para a gente imaginar que esse isolamento que você se referiu, o Luca também se referiu agora, que o Irã está entrando a partir da ação de Israel, pode ser que seja um pouco atenuado a partir dessas reuniões na ONU, ou não dá para esperar tanto assim dessa organização? E até se me permite antes, Fabrício, desculpa, como de fato a ONU e outros organismos internacionais devem se posicionar nesse momento? Olha, a ONU e organismos internacionais em geral devem seguir uma linha muito similar à publicação feita há pouco pelo presidente Emmanuel Macron, pedindo uma desescalada da guerra e falando, claro, do direito israelense de se defender. No caso da ONU vai ser uma coisa ainda mais neutra, muito certamente, mas esse isolamento deve se manter do Irã ao redor do mundo. Dificilmente nós veremos um posicionamento de algum país europeu, de algum país membro da OTAN, indo radicalmente contra a postura dos Estados Unidos, por exemplo, ou partindo em defesa do Irã, porque são rivais históricos nessas últimas décadas. Se colocaram em posições antagonistas na última década e isso dificulta muito qualquer tipo de avaliação, de medida que possa ser considerada mais favorável ao Irã, vamos dizer assim, que condene o ataque de Israel ou algo nesse sentido. Esse isolamento do Irã é muito difícil para o país lidar nesse momento, porque ele não vai ter uma força internacional muito grande para sustentar diante dessa situação. Israel conseguiu criar uma verdadeira sinuca de bico nesse momento, tanto para o Irã, que tem essa falta de apoio internacional no momento, quanto também para os países europeus, que, como a gente já havia destacado aqui, né, Nonato, Soraya, todos que nos acompanham, vinham pressionando Israel nas últimas semanas por conta da crise humanitária na faixa de Gaza. E aí existe aquele termo, cortina de fumaça, pode ser aplicado perfeitamente nesse momento. Não há uma mudança de pauta maior no momento envolvendo a situação no Oriente Médio do que essa. Até o começo da semana, até ontem, nós falávamos sobre a gravíssima crise humanitária na faixa de Gaza. Hoje a gente está falando sobre os gravíssimos ataques entre Israel e Irã e a discussão sobre Gaza vai acabar ficando para escanteio. A possibilidade hoje de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas cai por terra. A possibilidade de uma negociação de solução de 2 estados vai embora. A possibilidade também do acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã também fica muito mais dificultada, pelo menos nos termos que se podia imaginar. Talvez agora a questão vai ser mais no termo norte-americano mesmo. E nesse cenário, Benjamin Netanyahu vai se perpetuando no poder em Israel enquanto se alimenta conflitos. Vai se perpetuando no poder, dá um golpe muito duro na Arábia Saudita, que contava com esse acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, porque os sauditas querem diversificar a sua economia, não querem depender apenas do petróleo, já pensando no futuro, pensando lá na frente, e para isso eles precisavam desse acordo. Agora a situação é outra. Então, toda aquela possibilidade que a gente tinha visto há cerca de um mês com a visita do Trump no Oriente Médio, de um Oriente Médio mais estável, mais calmo, nesse momento evaporou.
E, Fabrício, de que forma Benjamin Netanyahu está pensando em conseguir mudar o mapa do Oriente Médio usando a força? Mudar o mapa talvez seja difícil, mas mudar as lideranças, quem conduz o mapa, isso talvez possa ser algo um pouco mais realizável. É difícil imaginar uma queda do regime iraniano. Há uma força muito grande lá, muito forte, muito bem estabelecida há muitas décadas. Mas a gente pode imaginar o enfraquecimento do Irã a ponto do país se apequenar e se tornar um anão diplomático, não é exatamente o termo que a gente poderia utilizar aqui. O Irã, diplomaticamente, não tem nenhuma moral com o Ocidente, mas um país cada vez menor nas disputas internacionais, mas acuado, aí sim talvez seja a questão. Lembrando que essa teocracia está lá desde 1979 com a volta do Ayatollah Khomeini, que estava exilado inclusive na França e voltou para assumir o posto lá no lugar do Shah Reza Pahlavi. O Eliseu Caetano tem informações dos Estados Unidos que tem brasileiros também que estavam, autoridades inclusive, em Israel e tiveram que se esconder em bunkers também, né, Eliseu? Nonato, a gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 56 minutos, aqui na costa leste do país, 9 horas da manhã com 56 minutos pelo horário de Brasília. Estamos acompanhando também as movimentações lá em Israel, porque são momentos de terror vividos mais uma vez neste momento, não apenas pelos moradores, mas também pelos turistas, por quem está visitando o território israelense. E agora há pouco a gente recebeu a notícia aqui nos Estados Unidos de que o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União, se refugiou em um bunker após as sirenes alertarem para possíveis ataques aéreos em meio à escalada da tensão entre Israel e Irã. Damião está no país a convite do governo israelense e acompanhado de cerca de 25 brasileiros, incluindo outros prefeitos, para conhecer tecnologias de defesa. A uma rádio brasileira, ele deu uma entrevista agora há pouco e confirmou essa situação e afirmou que ainda não sabe como e nem quando retornará ao Brasil, pois o espaço aéreo israelense está fechado. Ele também foi orientado pela Embaixada Brasileira a aguardar por novas orientações. E enquanto esses brasileiros, cerca de 25 brasileiros lá, aguardam novas orientações, a base aérea militar do Irã postou agora há pouco no X sangue por sangue, mostrando que uma retaliação está a caminho.